Olá, pessoal! Se acharam que não me veriam de novo, se enganaram, olha eu aqui outra vez. Eu fiz esse documento e gravo este conteúdo na esperança de agregar de alguma forma ao fazer profissional de vocês, sobretudo para quem assumir e atender as escolas que atendi enquanto fiz parte do projeto. Vale lembrar que os documentos que estou compartilhando foram confeccionados enquanto fiz parte do projeto. Fosse hoje, eu não me sentiria à vontade para utilizar de logotipos e cores que vocês encontrarão aí, tá bom? Bom, essa daqui seria a minha apresentação profissional e apresentação dos meus projetos de intervenção para a diretoria de ensino de Suzano, supervisores e afins. Mas agora eu posso agregar um pouquinho falando também de como foi a minha experiência profissional dentro do projeto, sobretudo para novos profissionais que, assim como eu, que não tinha nenhuma experiência na área escolar, não comece tão perdido, sabe? Acho que este começo, para quem não tem essa experiência, é um pouquinho angustiante, gerador de ansiedade. Então, fica aqui até com uma espécie de integração também. Minha experiência, mesmo que não tão extensa dentro do projeto, me permitiu encontrar profissionais da educação extremamente comprometidos, animados com seu trabalho, positivos em relação à perspectiva de futuro do trabalho, mas inevitavelmente, muitas das vezes, esses mesmos professores comprometidos e realizados com seu fazer profissional e missão social, inclusive, muitas das vezes se apresentavam frustrados, cansados e decepcionados também com algumas perspectivas, questões políticas em relação ao Estado e muito mais. Uma fala muito comum entre estes professores é que era bom dar aula para 2 a 5% de uma sala de 40 alunos. Né? Então, olha, os alunos mais educados, os alunos que prestam mais atenção e que assimilam conteúdo, que se importam com o trabalho de quem acorda cedo, né, e vai ali compartilhar conhecimento, cumprir com a missão social, são poucos dentro de uma sala. Os outros não estão nem aí, você pede silêncio, eles não prestam atenção na aula, o rendimento deles não é o esperado, eles não se importam com isso também, a família não se importa, a questão comportamental também não é bacana, e toda essa fala, né, cheia, carregada de angústia e frustração, me lembrou e me aproximou bastante, sobretudo no fim da minha experiência, do existencialismo absurdista de Albert Camus. Então Camus nos lembra do mito de Sísifo, onde os deuses acharam que era uma boa ideia para punir Sísifo, fazer com que ele empurrasse uma pedra enorme até o cume de uma montanha, e quando chegasse até lá, essa pedra rolaria e desceria ao ponto de partida. Sísifo então precisaria descer e empurrar a pedra, e fazer isso para todo sempre, para toda a eternidade, porque não haveria nada de mais punitivo do que um trabalho frustrante e completamente inútil. A grande diferença em relação ao mito de Sísifo é que o trabalho é inútil porque a mesma pedra volta ao ponto de partida. Muitos educadores têm a percepção de que seu trabalho é inútil porque não resulta no valor necessário dentro do âmbito social e as expectativas são frustradas em relação ao rendimento e ao comportamento dos estudantes, da maioria deles, uma vez que realizador mesmo é o trabalho com 5% de uma sala de aula. Desconsideram, para além da subjetividade de um estudante, que o papel executado por eles ali pode ter resultado somente no próximo ano, ou 2 anos depois. Fato é que as pessoas mudam, compreendem. Questões sociais vão mudando de lugar, nós vamos mudando de lugar. Afinal de contas, tudo é mutável. Então, não é porque algo não corresponde à minha expectativa, no meu tempo, de acordo com o que eu ou a sociedade considera mais adequado em termos comportamentais, ou rendimento escolar, notas, números e afins, já que tudo se torna quantitativo de alguma forma, que o meu trabalho é inútil. Não se trata da mesma pedra rolando ao ponto inicial. Esse momento aqui compreenderia a minha apresentação profissional no que diz respeito à minha abordagem psicológica, a minha visão técnica dentro da psicologia. No entanto, se você está assistindo, está de posse desse material, você sabe minimamente quem eu sou e não tem necessidade aqui de falar mais a respeito de mim. Tem a intenção também de falar um pouquinho da psicologia escolar educacional, as possibilidades de atuações, alguns valores e perspectivas dela. Acho que isso é muito importante
sempre para trazer a diferenciação para com a área clínica, que geralmente é a maior das expectativas, né? As pessoas esperam por esse momento de acolhimento, de escuta e de intervenção que a clínica, o ambiente clínico, né, específico, possibilita. Falar um pouquinho do percurso realizado para traçar, então, esse diagnóstico situacional, a observação realizada, a escuta, a pesquisa de clima organizacional escolar, a análise documental, por exemplo, do projeto político-pedagógico da escola, do regimento escolar, ou ainda de registros de ocorrências ali, né, que ajuda a gente a ter uma visão um pouquinho mais próxima, né, da realidade escolar. Grupos reflexivos e acolhimento em situações de emergência, enfim, fazem parte do dia a dia, né? Como diz todo mundo dentro da educação, a escola é vida. E, por fim, não menos importante, os projetos de intervenção que foram desenvolvidos para o ano letivo de 2024. Acho que somente um deles, fora outras intervenções, eu consegui implementar e iniciar com as escolas. Os demais ficam aí para vocês modificarem à vontade, ver se enquadra com a realidade das escolas que vocês atendem. Enfim, no que for para somar, fiquem muito à vontade, tá bom? E não precisamos falar sobre mim. E voltamos a Camus. Camus, ele diz o seguinte, tá? Dentro da visão absurdista dele. De que o homem que nasce dentro desse absurdo que é trabalhar para conseguir sobreviver, que é de juntar recursos, mas não tão fácil assim, porque não importa quantas vezes eu acerte, não importa quanto eu me dedico diante das coisas, isso não é garantia de sucesso e resultado positivo. O homem que nasce nesse absurdo, que é levantar cedo para trabalhar e entrar dentro de uma sala de aula, cujo que me realiza é a atenção e aprendizado de apenas 5% dos estudantes dessa sala. O homem que nasce nesse absurdo que é estar na complexidade das relações de uns com os outros dentro de uma gestão escolar que tem um clima não muito bacana, totalmente autocentrada, totalmente com decisões centralizadas muitas das vezes, lidar com pessoas não muito educadas, o absurdo que é a escola de alguma maneira que a gente não consegue entender, tornar-se inimiga de uma comunidade a ponto de um pai, de um responsável ser chamado na escola e ele já chegar com 3 pedras na mão assim, tipo, não, mas quando tal coisa aconteceu com meu filho, vocês não fizeram nada, né? Mas cadê o professor que devia estar aqui e não estava? Então este absurdo, este homem, este ser humano que está dentro deste lugar absurdo, ele precisa de 3 coisas: tomar consciência de sua vida, isso é, das possibilidades e limitações que ele tem, das dificuldades que existem, que são inerentes à sua condição. Ele precisa tomar consciência de sua revolta a partir desse primeiro pensamento. E, por fim, não menos importante, ele precisa tomar consciência da sua liberdade. Em algum momento eu prometo que isso daqui fará sentido, tá bom? Então aqui, entre tantas as possibilidades de atuação do psicólogo escolar dentro deste contexto educacional, estão algumas das coisas que acredito que são possíveis de serem implementadas dentro do projeto. A primeira delas é assessorar a escola na produção do projeto político-pedagógico. A longo prazo, sim, até porque esse planejamento ele é quadrenal, né? Então, a cada 4 anos ali dá para pensar a nossa atuação, dá para colocar dentro desse registro que é muito importante, até para fazer valer. Olha, precisa ter esse momento de diálogo, precisa ter essa liberdade de atuação, isso está registrado aqui e é algo muito importante, né, gente? É um documento importantíssimo, na verdade. Apoiar a escola em seu trabalho de resgate ao valor e autonomia de educadores. Então, existem alguns profissionais extremamente frustrados, né, com o caminho que a educação vem tomando, mas em questões de metas, sanções, punições, etc. Acho que soa como opressão ao trabalho dos profissionais, na mesma medida em que outros profissionais educadores se sentem bem confortáveis e concordam com as decisões tomadas e o caminho político que vem ocorrendo também. Então, acredito que é mais sobre a liberdade e a relação com o que acontece, né? De forma que aquilo que é externo não determine o bem-estar e acabe interferindo na atuação profissional ali de cada qual. Trabalhar com políticas públicas, isso não é novidade para ninguém. Conscientizar pais e professores sobre as necessidades básicas de crianças e adolescentes.
Isso aqui, na verdade, eu tive contato com os pais ou com responsáveis somente em 3 escolas. Nesse contexto em específico, foi mais na escola Tokuzo Terasaki. Também tive contato com os pais ali para outras, acho que mais para falar a respeito da prática profissional, para incentivar a autorização dos pais também, para explicar um pouquinho do contexto profissional em si. Na escola Carlos Monteni e também na escola Alfredo Roberto. Mobilizar a comunidade educacional em torno de propostas de intervenção com utilização de recursos da comunidade, por isso a questão de observação em relação aos equipamentos disponíveis nos arredores da comunidade escolar são muito importantes, tá? E às vezes não se trata apenas de, tem um UBS, uma delegacia. Às vezes pode ter um centro cultural, pode ter até uma igreja com projetos ali sociais bem interessantes e que podem servir também à comunidade. É importante saber disso. Se você não tem tanto tempo, disponibilidade, ou de repente está numa comunidade ali um tanto diferente, em que existe algum tipo de receio que implique a sua segurança e integridade, dá uma busca no Google. Acho que isso é muito importante. Abre o Google Maps ali e vê o que tem nos arredores da comunidade, que pode ter coisa que serve bastante, que auxilia o trabalho também. Pesquisar, devolver, aplicar e divulgar os conhecimentos relacionados com a psicologia escolar. Então isso é o que eu estou fazendo agora, né? Tipo, o Fabiano é bobo, está trabalhando de graça depois que saiu do projeto? De forma alguma, né? Isso daqui é o cumprimento de uma responsabilidade profissional e ética também, tá certo? Assessorar o professor na articulação entre a teoria de aprendizagem adotada e a prática pedagógica. Isso daqui também foi algo que me aconteceu, acho que me marcou mais dentro da escola Tokuzo Terasaki, uma vez que eu auxiliei ali a profissional responsável pela educação especial no acolhimento de crianças TEA. Então, pensando ali em um outro percurso, são pessoas novas, é um ambiente novo. Então, pensamos ali algumas atividades e acho que é interessante dentro desse contexto pensar a adaptação em sala de aula. Não é um papel nosso, mas em termos de ajuda mesmo, de auxílio, é algo que a gente consegue estar atuando em conjunto, tá? É até engraçado falar daqui, porque para elaborar esse material e acho que falando agora para exemplificar as coisas, eu estou utilizando aqui muito Tokuzo Terasaki, que é uma das escolas que eu achei que eu menos pude contribuir com alguma coisa. E observando, olhando para trás agora, é interessante dar conta de que, poxa, boas coisas foram realizadas ali também, né? Enfim, prosseguindo aqui, estão alguns valores desse fazer da psicologia escolar e educacional, e você perceberá que, poxa, Fabiano, mas isso daqui é tão óbvio. Pois é, mas o óbvio ele precisa ser dito também. Então, seguimos. Cultivar um enfoque preventivo. Falar disso daqui é muito importante. Se você é um novo profissional que está chegando no projeto, você perceberá o quão latentes são as queixas dentro desse ambiente. Tá? Então, olha, tem as questões de ansiedade, tem as dificuldades também em relação ao que nós temos à disposição para acolhimento dessa educação especial. Nós temos também alguns estudantes que nos preocupam a questão comportamental. Então, ele vem de máscara, mesmo que não esteja adoecido de forma biológica, não sei se a gente pode falar assim. E aí ele coloca o capuz também dessa blusa de frio que ele está utilizando, mesmo que o calor esteja extremo. E preocupa bastante esse comportamento embotado. Então nós temos vários estudantes que se comportam desta forma e que se apresentam desse mesmo jeito. Você perceberá que são várias as queixas. Várias. Então o ambiente ele acaba se tornando muito sintomático. É importante ouvir e lidar com esses sintomas? Muito. Não seja um profissional, uma profissional negligente. Mas perceba, se você lidar profissionalmente apenas com aquilo que é sintomático, a causalidade ficará de lado. E uma vez que a causalidade fica de lado, a gente fica enxugando gelo, porque a gente não cultiva um enfoque preventivo. Então, é necessário equilibrar as coisas ali para que a gente nem fique um profissional reativo às causalidades, às coisas que acontecem aos sintomas, mas que a gente também lembre desse enfoque preventivo. Reconhecer os limites e possibilidades, tá? Então vamos lembrar a importância da política pública. A gente não resolve tudo. A gente não tem resposta para as coisas. Existem, acho que as camadas sociais, elas são muito importantes. Nós precisamos lembrar que o ser humano ele é bio, psico e social, né? Então,
Existem camadas que influenciam o comportamento do indivíduo dentro da escola, dentro desse ambiente escolar, e que a escola não terá o que fazer. São alguns limites. É necessário torcer ali, lutar por políticas públicas, reivindicar direitos, se conscientizar, ou melhor, conscientizar a comunidade em torno desses aspectos, porque, enfim, existem limites, existem possibilidades também, e isso precisa ficar muito evidente para quem está atuando. Senão, a tendência é a gente se cobrar mais e mais e sentir que não somos suficientes, quando não somos nós que temos que dar conta de muitas demandas aí, tá certo? Mediar o processo reflexivo e não ser o solucionador, a menos que você tenha um poder extraordinário, um dom sobrenatural e que você consiga resolver os problemas dos outros, e ainda que isso, sei lá, não sugue toda a sua energia e te adoeça também, sabe? Te deixe completamente indisposto. Se esse for o seu caso, ignore completamente aqui. Mas, se não for, por favor. Pensar o fracasso escolar não como processo individual, então eu repito, o ser humano ele é biológico, ele é psíquico e ele é social. Dentro disso existem várias variáveis e atravessamentos, tá? Compreender e clarificar a construção da subjetividade. Gente, deu trabalho fazer esse negócio gráfico aqui, tá? Principalmente desse jeitinho, foi feito em outro lugar, e aí transferi para cá, pro PowerPoint, etc. Deu trabalho. E aí, quando eu notei a presença dessa palavrinha clarificar, me incomodou bastante. Mas deu tanto trabalho que eu falei, eu não me darei novamente o trabalho para trocar. Então, me desculpem por essa palavra e, se necessário, ignorem, tá bom? Mas, compreender essa construção da subjetividade, então. Cada um tem seu tempo, cada um tem suas limitações, cada um, e podem transcender a elas, tá? Cada um tem as suas possibilidades. Então, uma bronca dada aqui hoje, aquela chamada para a realidade, pode não surtir efeito hoje. Ou a bronca pode nem ser o melhor caminho e mais atrapalhar do que ajudar. Então, enfim, cada qual tem uma família, cada qual tem uma cultura familiar, cada qual tem a sua personalidade também. Então, essa construção da subjetividade ela é muito importante. Dá até para pensar a questão das inteligências múltiplas, né? Então, não é porque todo mundo tem o mesmo professor que todo mundo vai seguir a mesma linha de aprendizado. Todo mundo estava presente na mesma aula, né? Então, todo mundo precisa estar no mesmo pé aqui, chegar no mesmo lugar, etc. Não, não é assim, né? O jeito que um professor dá uma bronca num determinado aluno ou que o corrige de alguma forma em termos técnicos ali do que ele está ensinando, não significa que é o mesmo jeito que ele precisa corrigir um outro aluno que precisa de um outro tipo de correção, de um outro tipo de diálogo, de um outro tipo de instrução, se podemos chamar assim, né? Prosseguindo, incentivar os educadores sobre tomadas de posições políticas, né? Então, é necessário entender que cada grupo é um grupo. O grupo de professores tem suas necessidades, tem suas frustrações, tem seus direitos, tem seus deveres, enquanto o grupo de estudantes, por sua vez, também precisa ter conhecimento das responsabilidades dos deveres, também precisa ter conhecimento do quanto de lei os assistem para estar ali. No caso aqui diz, sobretudo, sobre professores, sobre educadores, né? Essas tomadas de posições políticas, porque a maioria das queixas e frustrações estão nesse âmbito político. Assessorar a escola na humanização do sujeito, e eu quero compartilhar uma experiência que tive com vocês. Uma coordenadora muito responsável chegou até mim, isso foi bem no fim da minha experiência, tá? Em maio ali. Ela chegou para mim e falou, Fabiano, é possível marcarmos uma TPC para que você fale sobre comunicação não violenta e gestão de conflitos, mediação de conflitos? Falei, é possível, claro. E ela falou assim, olha, isso é importante porque nós tivemos uma reunião e uma professora se sentiu muito confortável e à vontade para falar que determinado estudante era uma pessoa horrível e que ele precisava era ficar preso num pedaço de madeira enquanto alguém dava chibatada nele. E esse estudante, ele é negro, inclusive, tá bom? Então, assim, é o que eu falei no início, né? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Considerar questões sociais é muito importante, considerar a subjetividade é muito importante e colaborar e assessorar a escola para essa humanização do sujeito é primordial.
Exercer uma psicologia voltada ao compromisso social. É interessante, porque eu lembro de uma reunião que tivemos e apresentamos, eu e a Natália, de forma informal ali, os projetos de intervenções que estavam sendo construídos ainda naquele momento. E tanto eu quanto a Natália temos, né, um projeto de intervenção voltado à questão de gênero e sexualidade. Tema complexo, né, temido. Nossa, os pais chegarão na escola ali totalmente insatisfeitos de que eu falei que eu não queria que meu filho participasse desse negócio com psicologia, né, que fere os valores da igreja, do cristianismo e etc, da família e blá blá blá. Gente, é uma questão de compromisso social. Por conta da ignorância, e quando a gente está falando de ignorância, a gente está falando de algo totalmente contrário à educação. E se nós não podemos educar nesse sentido dentro da escola, será onde? De alguma forma, nós vamos contra aquilo que nós juramentamos, por exemplo, numa cerimônia de graduação. Compromisso social. Então é importante. Não, olha, gente, vamos nos abrir as possibilidades e vamos experimentar. E não é esse o trabalho. O trabalho é de conscientização, de entender o que é gênero, o que é sexualidade, para que haja respeito à diversidade. Não é nenhum tipo de estímulo, alguma coisa, até porque cada um sabe o que é ou descobre-se no caminho, tá? Não somos nós que vamos dizer isso ou levar alguém até alguma conclusão, não cabe a nós nada disso. Então é interessante, esse é só um exemplo, né? Eu utilizo aqui porque é um dos mais polêmicos. Exercer uma psicologia voltada ao compromisso social. Não nos esqueçamos disso. Conscientizar sobre a importância da participação e responsabilidades nos grupos em que está inserido. Eu já falei sobre isso ali em cima, né? Sobre incentivar os educadores sobre tomadas de posições políticas. Acho que cada qual tem o seu grupo e é sempre importante retomar essa coletividade. Afinal de contas, se a gente pensa no existencialismo sartreano, por exemplo, é na relação com o outro que eu me dou conta de quem eu sou e do que me falta, da diferença que eu tenho para com o outro, né? E aí eu consigo ir atrás disso, ou de forma pessoal, para desenvolver habilidades e competências, ou eu consigo me juntar aí ao coletivo e juntos, né, em questões de políticas públicas e outras possibilidades, encontrar aquilo que me falta. Considerando tudo isso e caminhando na direção de um diagnóstico situacional, de sondagem e tudo mais, o caminho realizado é o que eu quero compartilhar com vocês agora, para que vocês possam compreender um pouco, entender o que faz sentido e o que não faz, ouvir um pouco acerca dos meus erros também, do que eu não dei conta, acho que isso também é importante. A primeira coisa foi a observação da estrutura, interação dos estudantes, arredores da comunidade e demandas da equipe gestora, sabe? Isso por observação, tá bom? Observação. Então, ficando ali na sala da direção ou da vice-direção, ficando ali um pouquinho na coordenação, observando a interação dos estudantes em sala de aula ou em horário de intervalo. Acho que tudo isso é muito importante. Perceber como cada qual reage, sabe? São aqueles momentos que a gente chega na escola e a gente percebe como que a secretaria ali atende aos pais, aos responsáveis, né? Qual o clima dessa escola? Acho que isso é muito importante. A segunda coisa foi a escuta. Então, mesmo que em contexto informal, sabe? Quando você está ali conversando de forma informal com um professor que passa por você. Então, estou aqui observando o intervalo, a princípio, aí o professor passa e você puxa assunto com esse professor e começa a falar um pouquinho acerca da experiência dele. Essas coisas são importantes. Eu também ouvi bastante aos estudantes. Então, no começo, já havia grupo com os estudantes. Mas para quê, Fabiano? Você não tinha um projeto de intervenção e você não tinha como fazer uma atividade. Olha, estou fazendo por conta disso. Não tinha diagnóstico situacional. Era para escutar. Então, gente, estamos aqui nesse contexto, me apresentava e, como é que é a escola para vocês gostam? Então, ali os estudantes um pouquinho mais velhos, né, os adolescentes, eles falavam sobre demandas, aparecia coisas sobre assédio por parte de professores, por exemplo,
Já os estudantes mais novos, o ciclo 1 do fundamental, eu gosto muito da matéria X, aí a gente pergunta, mas gosta da matéria ou gosta do professor? Eu gosto dos dois. Eu gosto acho que mais do professor, né? Com aquele ar de surpresa, tipo, nunca tinha pensado nisso. E aí vai construindo alguma coisa nesse sentido por meio da escuta com os estudantes e com os outros agentes, né, da escola, com a equipe gestora também, e por aí vai. Uma coisa muito importante foi a pesquisa de clima organizacional escolar via forms. Teve escola que disseminou esse material para os professores e aí nem todos os professores responderam, mas que bom que houve resposta. Teve escola que disseminou e tipo, poxa, que bacana, vários professores responderam, acho que também houve cobrança por parte da equipe gestora, o que foi muito bom. Teve escola em que eu precisei adaptar esse material e mesmo assim a escola sequer deu atenção ou mandou para que houvesse resposta de professores. Teve escola que eu precisava de algo um pouquinho mais elaborado, porque já tinha ali uma observação acerca do clima organizacional escolar em específico da equipe gestora, né, algo mais centralizado na figura de alguns agentes. E, enfim, eu precisava entender um pouco mais sobre isso e acabei, né? Acabei fazendo uma pesquisa um tanto quanto extensa. Eu não fiz, na verdade, né? Eu copiei de um livro, utilizei ali a literatura para isso, mas ficou extremamente exaustivo. E, gente, nesse projeto você não é psicóloga escolar de uma escola. É de 8 ou 10. Então não dá para fazer algo muito extenso, você não vai dar conta. Tudo bem que o Forms ele já traz a resposta ali, mas nós sabemos, é necessário fazer um relatóriozinho, né? Colocar o gráfico, explicar, descrever ali o que esse gráfico está mostrando para a gente. Eu não consegui fazer isso, eu não dei conta disso. E qual que foi a consequência? O pior de tudo, muito honestamente falando, eu não consegui dar esse feedback para a escola. Acabou não servindo ao propósito, tá? Foi extremamente exaustivo, tanto para mim quanto para quem respondeu. E nem todos os professores conseguiam responder a este material até o fim, inclusive. Então, só façam aquilo que vocês conseguirem dar conta, tá? Às vezes a gente tem o nosso melhor para oferecer, mas não é possível, né? Vamos lembrar lá de reconhecer os limites e possibilidades. Às vezes não dá para entregar o nosso melhor dentro desse contexto. Análise documental de projeto político-pedagógico, regimento escolar e ocorrências, onde a gente percebe algumas divergências, inclusive, né? Tem muita coisa escrita de forma bonita, mas que nitidamente não ocorre assim no dia a dia. E é necessário, às vezes, né, fazer refletir. Poxa, achei tão legal aquilo que está escrito, né, numa reunião. Onde vocês identificam isso? Acho que essa chamada para a realidade ela é sempre muito importante. O registro de ocorrências é algo importantíssimo, que ajuda a nos aproximarmos mais da realidade de uma comunidade escolar. Então não deixem de fazer isso, é muito importante mesmo. Até para os projetos de intervenção, né? Grupo reflexivo realizado com estudantes. Gente, esse é o meu jeito de trabalhar, tá? Esse é o meu jeito de trabalhar, vocês perceberão nos projetos de intervenção. Eu considero este um meio para trabalhar em conjunto, em grupo, né, no coletivo, extremamente potente, tá? A princípio, como eu falei, a gente ia puxando ali e a demanda ia aparecendo e quem dava tema eram os estudantes, mas isso tem tudo a ver aí com a minha forma de trabalho, né, a minha abordagem dentro da psicologia, a abordagem com a qual eu me identifico. Eu entendo que a psicologia escolar não é como na clínica, né, que a gente pensa, nossa, olha a minha abordagem, é assim que se faz, etc. Mas é o conhecimento que eu tenho e o que eu tenho é o que eu consigo colocar para jogo e a gente precisa fazer alguma coisa de produtivo e de importante com isso, né? Foi assim que eu fiz. Acolhimento diante de situações emergenciais. Então, existem coisas que acontecem na escola, existem crises, existem, enfim, né? Existem até coisas em contexto de sigilo em que nós somos convidados ali a intervir e acolher. E isso não nos escapa no dia a dia também. E então, bora falar de intervenções dos projetos, né? O primeiro deles é algo que não fugia ao dia a dia, todo mundo falando a respeito, né? As formações, etc. Competências socioemocionais. Acho importante falar que a escola
contemporânea, ela deixa de ser uma escola que tende apenas a compartilhar conhecimento histórico acumulado. Não é só para ensinar fórmula de Bhaskara, não é só para falar de Guerra Fria. A escola não é nem só para ensinar mais. É preciso considerar a importância, tipo, olha, eu detesto e eu não consigo aprender e assimilar conteúdo nenhum. Mas quão importante, quão melhor eu me sinto de sair da minha casa, daquele contexto horrível, e de me encontrar com as pessoas que eu me identifico. Então a gente começa a falar que a escola também é um ambiente de relações interpessoais. A escola é um lugar de alimentação para muitos. Então a escola não é um lugar de transferir conhecimento histórico acumulado apenas. Ela é um lugar de educação e formação de cidadania também. E isso em momento de formação ali da personalidade é extremamente importante, convenhamos. Então o projeto de competências socioemocionais, ele leva à reflexão com atividades. Na verdade, todos os projetos vocês perceberão que eles têm momentos diferentes. Eu nunca gostei muito da questão dinâmica apenas. Tipo, olha que uma atividade, faremos uma dinâmica e depois tem uma frase que sintetiza o porquê e dá sentido a essa experiência que tivemos. Acho meio empobrecido. É a minha opinião profissional, tá? Então eu sempre gostei de separar. Tem um momento da atividade, ele tem sim um momento em que, tipo, olha, é por isso a execução dessa atividade. Mas também tem um momento depois de roda de conversa. O que você sentiu durante a execução da atividade? Tranquilo. Você achou irrelevante? Você achou bobo? Né? Por que você achou bobo? E você, o que você achou? Sabe, aí as pessoas elas vão falando, essas crianças e adolescentes, eles vão falando a respeito da experiência, do que você lembrou na hora que você fez tal coisa, na hora que você estourou o balão, na hora que você amassou o papel, na hora que você ligou lá um ponto no outro, numa determinada intervenção. Então tem momento de reflexão, tem momento de atividade mais dinâmica, que chama ali, que diverte, que é interessante, que nos leva a algo mais lúdico. Eu não sou um profissional que domina muito as questões lúdicas. Eu tenho uma dificuldade extrema de trabalhar com um público mais novo. Então, ciclo 1 do fundamental, gente, que dificuldade, que desafio. Mas foi uma boa experiência, tá bom? Adiante, temos conflitos durante a convivência. Esse daqui foi um projeto muito importante porque vi aqui a oportunidade de mostrar para alguns educadores e equipes gestoras que, tipo, olha, vamos lembrar que tem questões sociais. Muitas das vezes aquele estudante mais agressivo, que causa medo a outros estudantes, que resolve as coisas de uma determinada forma não muito saudável, esse estudante ele também é vítima lá fora. E não é uma espécie de passação de pano, mas a gente precisa considerar. Porque a forma que eu vou intervir em relação a isso tende a perpetuar a violência. E aí, se a sala tá agitada, estão falando, acabou de voltar do intervalo, acabou de voltar da aula de educação física, todo mundo animado, né? A serotonina lá em cima. Como é que eu faço isso? É gritando? Percebe a incoerência? Eu quero silêncio, mas eu vou gritar por isso. É por isso que a gente fala que o óbvio precisa ser dito, né? Não tem outro jeito, poxa. Então a forma em que eu vou atuar em relação a conflitos durante a convivência tem tudo a ver com a formação da personalidade. Quando eu falo que dentro de uma visão sartreana é na relação com o outro que eu entendo aquilo que me falta, caramba, em casa todo mundo grita comigo. Eu vou chegar na escola, o professor quer silêncio, ele vai gritar. Eu preciso enxergar em você a diferença e aquilo que falta na minha construção. Um outro projeto é bullying e outras violências. Então aqui a gente fala sobre cyberbullying também, né? Enfim, isso daqui é padrão, né? Todo mundo precisa ter um projeto como esse. E repito, se fizer sentido, utiliza, modifiquem, sabe? Ao seu próprio modo, ao seu estilo. Gênero e diversidade sexual. Olha aí o tão temido, né? Projeto e das coisas que não podemos falar. É um projeto importante, né? Eu gostaria que vocês dessem uma atenção. Gosto muito da visão da psicóloga Natália. Ela tem um jeito diferente de lidar, acho que ela tem uma visão diferente acerca de como trabalhar isso. Eu acho que a minha ela é um pouquinho mais incisiva, talvez. Volto e repito, tá?
não é sobre estimular alguma coisa, sabe? Tipo, você já teve curiosidade, vai lá e testa, sabe? Tipo, não é sobre isso, tá? Não é esse o nosso papel. Mas é de conscientização, de respeito a toda e qualquer diversidade, tá bom? Acho que a gente lida com isso diariamente, a sociedade sofre com isso e é uma questão de educação, sim, tá? Eu peço encarecidamente para vocês, não sejam profissionais negligentes em relação a isso, tá? Vocês notarão, eu tive uma experiência muito bacana. O vice-diretor e responsável pelo Conviva da escola Benedita de Campos Marco Longo pediu que eu fizesse intervenções em relação a isso por conta do público LGBTQIAPN+, dessa escola, tá? E eu tive a oportunidade de sentar com eles em roda de conversa e compreender um pouco mais sobre a experiência deles dentro dessa comunidade escolar. E foi algo muito importante. Esta mesma escola tem artes e pinturas no muro da escola que representam essa comunidade também. E essa escola enfrentou dificuldades por ter feito essas artes. Então a gente percebe a ignorância. Mas tem reflexo, dificuldades a partir disso, Fabiano? Tem. Quem é que vai lidar com isso quando o pai chegar bravo? É a pessoa, o vice-diretor responsável pelo Conviva? Então oriente, sabe? Poxa, começa puxando uma cadeira assim na sala. Pessoal, olha, eu vou buscar um cafezinho pra mim. Você aceita um café ou uma água? Acolhe, né? Fala, então, estou aqui para te ouvir, por favor. Porque aconteceu isso, eu não gostei, eu não acho certo e tal. E aí essa pessoa explicará o porquê desse projeto de intervenção. Explicará que não é estímulo a nada. Explicará a importância de compreender as diferenças e de respeitar. Da mesma forma que nós precisamos respeitar religiões diferentes, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, tá? Professores. E esse projeto aqui é o meu xodó, gente. Eu acho que reflete muito bem quem eu sou profissionalmente, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de trabalhar. Acho que todos refletem, né? Mas é que esse daqui teve um empenho, assim, muito maior, tá? No documento no qual vocês tiveram acesso a este vídeo que vocês estão assistindo aqui, ao final tem alguns registros fotográficos e vocês perceberão que eu tive bastante contato com os professores em reunião de ATPC e etc. Não foi só, tá bom? Não foi só. Acontece que eu não lembrava de tirar foto, de fazer registro quando estava com os estudantes. A maioria das fotos que eu tenho foram tiradas por outras pessoas, por coordenadoras, por professoras em sala de aula. Então, algumas fotos eu já perdi também, já excluí. Mas eu não lembrava, tá? Então, por isso a escassez de foto com estudantes, de fato. Mas com os professores sempre tinha alguém ali para fazer algum registro e aí posteriormente eu pedi esse registro. Mas eu gosto muito, eu acredito que o trabalho com professores de início é algo muito importante, porque você entrará em sala, você irá interromper a aula, sabe? Por conta de coisas importantes e muito boas, sim, mas você vai de alguma forma atrapalhar o trabalho e o andamento ali do trabalho desse professor. Então você precisa estar minimamente afinado ali com essa prática, que ele conheça o teu trabalho, que ele confie no teu trabalho. Você precisa de fato estar junto, né? Fazer um trabalho aí não em 2 mãos, mas em 4, 6, 8, 10 e por aí vai, né? Acho que é sempre um trabalho coletivo. E quanto mais você tiver pessoas ao teu lado, melhor será. Sabe? Eu tive muito feedback em relação a esse tipo de prática na Escola Raul Brasil. Foi muito importante. Então, ao final, eu estava ali fazendo o registro de como foi a intervenção em determinada sala. E aí vinha uma professora que eu interrompi a aula dela no dia. Ela falou assim, poxa, achei tão bacana a sua fala. Gostei muito quando você falou para aquele aluno tal coisa depois que ele questionou ou expressou algum tipo de sentimento em relação ao que você estava falando. Achei aquilo muito importante. Então esse trabalho em conjunto, sabe, tipo, ele é muito importante. A confiança que a gente passa. E essa questão de estar junto não é só em prol do aluno, mas é também para o professor, de fato. Sabe, é alguém que está aqui que se importa. É alguém que cria um ambiente confortável e seguro para que eu expresse coisas que ninguém está interessado em ouvir. Isso é de extrema e absoluta importância. Estou falando que tudo é importante, né? Tudo é absolutamente importante. Mas
A intervenção com os professores, ela foi feita e desenhada, ela foi pensada, né, para grupos também, acho que em reunião de ATPC, temáticas diferentes, intercalando ali que fosse pelo menos uma vez no mês com ambientes de acolhimento. Assim, então hoje não tem tema para trabalhar. Vamos falar sobre o quê? O que é importante para vocês? Que tema vocês gostariam de falar? O que vocês estão sentindo hoje em relação ao fazer profissional de vocês? Quais são as possibilidades que nós temos para lidar com essas demandas? E pensar junto, o ambiente de fato de acolhimento, de estar disponível para o outro. Alguns outros encontros foram desenhados com temáticas também. E estas mesmas temáticas foram descritas e expressas num outro material que foi uma apostila criada. Por favor, acessem esse material. Utilizem ele, distribuam para os professores, para as escolas que vocês atendem. Tem diversos tipos de temáticas ali. Ansiedade, questões comportamentais, violências, bullying, cyberbullying, tem de tudo ali dentro. Foi um material organizado com muito carinho. É praticamente uma apostila, tem 40 páginas, gente. É grande. Então utilizem, não deixem que esse material, tenha sido produzido em vão. Para mim é realmente com muito carinho e depende de você a perpetuação desse trabalho, uma vez que eu não estou mais no projeto. A única coisa que eu peço é sejam profissionais éticos. Viu sentido? Utilizará o material? Achou que serve ao propósito e não precisa mudar nada dele? Apenas referencie. Deu trabalho para fazer. Esse tipo de coisa aqui é propriedade intelectual, Então vai utilizar? Referencia. Todo mundo que eu precisei citar ali está referenciado também, Mas é um trabalho que, apesar de feito com muito carinho e empenho, foi exaustivo. Foi trabalhoso. Eu sempre coloco, você perceberá que ao final tem a fala de uma pessoa que eu admiro muito, e esta fala diz: hoje sei que o meu caminho não sou apenas eu, sou eu e o outro, ou ainda eu nos outros e os outros em mim. Eu espero que este compartilhamento aqui faça muito sentido para você. Se fizer um pouco, na verdade, acho que já tá bom. E que a sua atuação carregue um pouquinho da minha atuação e da minha experiência. Da mesma forma que a minha atuação profissional, que continua na psicologia clínica agora, carrega um tanto da experiência que tive junto de vocês. Então essa troca, ela é muito feliz mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas eu ainda preciso fazer um pequeno fechamentozinho, que é em relação ao existencialismo absurdista de Camus. Camus, ele acredita e nos instrui que só existe uma forma de nós sermos evidentemente livres. E esta forma é a partir da revolta. É importante trazer a fala, É importante, acho que a fala atualizante, poxa, eu me ouvi falando a respeito do quanto eu tô infeliz com alguma situação aqui. Do quanto eu não gosto do professor X. Do quanto eu não gosto da aula tal. Do quanto é difícil lidar com essa diretora. Do quão exaustivo é lidar com estudantes que não querem me ouvir. E que não importa todas as ferramentas que eu utilizo, não é suficiente. Isso me revolta. Que ótimo. E aí tem um momento em que Camus fala: é preciso, necessário imaginar Sísifo feliz. Que loucura, né? O cara foi condenado a empurrar uma pedra gigante até o cimo de uma montanha. Essa pedra volta até o início, ele volta também e começa tudo de novo. Como é que esse cara seria feliz? Camus tá louco. Como é que eu vou ser feliz todo dia acordando, indo trabalhar e falar com pessoas cuja maioria aparentemente não querem e não se importam com aquilo que eu falo? Elas não estão dispostas a contribuir com a minha missão social, Aquilo que, nossa, o único meio de vencer é a educação. Quero ser um educador. E aí as pessoas não querem educação.
Porque a cultura tem mostrado que, olha, você não precisa disso. É só empreender depois. Com quê? Que matemática você vai fazer? Não sei, você pode ser influencer. E dane-se a regra de 3. A grande questão é, a pedra não pode ser maior do que o meu ser. Mas Fabiano, você já falou que a pedra é enorme, que a pedra de Sísifo é gigante. Tá bom. Mas é necessário imaginar Sísifo feliz. As pessoas podem controlar o meio externo. Olha, a turma que você vai dar aula é essa. Eu não tenho escolha. Eu não vou formar uma turma que eu considero excelente e juntar todo mundo na outra sala. Eu vou colocar aqueles que, sob o meu juízo, pelo menos, não são estudantes referência. Não dá, isso não é possível. Nem seria correto, não seria ético. Eu não escolho que pedra eu vou empurrar. Mas eu posso, em liberdade, a partir da minha revolta, falar, olha, se isso daqui antes foi pensado para me punir, se isso daqui antes foi pensado para que eu tenha medo, se isso daqui foi pensado de forma que a única perspectiva é me frustrar. Imagina Sísifo chegando perto da pedra e dando um pequeno sorriso, como quem diz, você não me manda. Isso daqui não determinará a minha forma de agir, porque esta é a minha liberdade. E através dela eu continuarei sendo quem eu sou. Este é o único jeito, a partir da liberdade, pelo qual as condicionantes sociais externas não determinam o meu bem-estar. Essa é a grande chave e é o grande ensinamento que Camus tem em seu existencialismo absurdista e que colabora com o nosso fazer e com a nossa prática. Se você assistiu ou ouviu isso até aqui, espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha agregado ao seu fazer profissional, porque não era outra intenção a não ser essa. Muito obrigado pela sua atenção. Talvez você já tenha o meu contato, se precisar de alguma coisa eu estou à disposição. Caso você não tenha meu contato, acho que no material aí deve ter meu Instagram. Você provavelmente está assistindo a esse vídeo pelo YouTube. Não deixa de se inscrever aí para me ajudar. E, enfim, no mais, me chama para tomar um café, adoro. E que seja possível continuar colocando coisa boa no mundo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até algum contexto aí nos encontramos por aí. E é sempre um prazer compartilhar da existência.